Muito bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que nosso coração se torne leve, nossa mente ativa, para receber hoje as palavras do Evangelho. Nossa irmã Adriana vai falar sobre a importância do exemplo na formação moral da criança. Importantíssimo para nós esse tema, para que a gente possa transformar esse planeta, instruindo os nossos filhos, os nossos netos, para que eles tragam uma vibração melhor nesse campo. Gente, eu peço àqueles que trouxeram celular, por gentileza, possam colocá-lo desligá-lo ou colocar no silencioso, para que as energias, as vibrações não sejam atordoadas. No mais, eu quero fazer um apelo aqui aos pais. Todos nós aqui da Casa da Evangelização Infanto-Juvenil estamos atualizando os cadastros dos nossos filhos. Então a gente está pedindo aos pais que desçam para o preenchimento das fichas de cadastro das crianças e dos jovens. Então a gente está pedindo para aqueles que estão com as crianças aqui irem lá embaixo, refazer o cadastro. No mais aqui, agradecer a Deus a oportunidade que a gente está tendo de estar aqui, agradecer a oportunidade de nossos anjos guardiões estão conseguindo nos guiar, agradecê-los todos, agradecer ao irmão Miramês pela acolhida nessa casa, agradecer a nossa irmã que vai trazer a palavra do Evangelho para o nosso aprendizado, agradecer a Jesus e nossa Mãe Santíssima. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Pai de infinito amor e bondade, Pai nosso, que estás no céu e em toda a parte, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Passo a palavra para nossa irmã. Bom dia a todos, a todas. Gostaria de agradecer a Deus por estarmos reunidos em teu nome, agradecer essa casa pela acolhida, pela essa oportunidade de poder compartilhar esse estudo dessa manhã, um tema tão profundo, tão importante para todos nós aqui presentes. Que Jesus, a espiritualidade amiga, possa nos intuir, possa abrir nossos canais da intuição, da mente, para que a gente possa estar receptivos a esses ensinamentos, que o nosso coração possa se abrir, para que eles possam dar frutos no nosso dia a dia, com nossas famílias, com todos aqueles que nós relacionamos no dia a dia, que esse estudo possa realmente aprofundar em nós e dar frutos, que é o mais importante. Então nós vamos começar aqui refletindo sobre uma frase muito importante do Emmanuel, que ele colocou no livro Mãos Marcadas, psicografado por Chico Xavier. Recebes no lar a herança do passado, com a qual reestruturas o próprio destino na direção do futuro. É aí, no cadinho fervente das reações espirituais, que a consanguinidade te faculta a renovação. É uma frase muito profunda. Por quê? Porque ela explica como que essas relações que a gente tem hoje no lar, que a gente recebe, os filhos, que eles vêm como uma herança do passado. O que é herança? Herança é um conjunto de bens, valores, obrigações que a gente sabe que tem no nosso dia,
que é uma coisa que todo mundo gosta de receber. Herança, né? Ela vem dos nossos antepassados e gosta de receber. E herança, a gente já sabe o que é quando a gente recebe. No caso aqui espiritual, uma herança espiritual que a gente recebe no lar é o Então ele fala do cadinho, né, que é um material de laboratório de porcelana que aguenta altas temperaturas, até de 1.500 graus Celsius, mais ou menos. Tem até aí na gravura que vocês podem ver o exemplo, que o cadinho, ele transforma as substâncias, né? Reações químicas acontecem ali. Você coloca uma substância, coloca a temperatura alta e surge uma nova substância, uma transformação química. No caso do lar, ele compara com o cadinho, porque é o que acontece no lar, uma transformação espiritual, né? Mediante a metáfora que ele usa aí do fogo, o fogo, né, para transformar. A gente sabe que no lar a gente tem épocas, né, e que parece que tem tantos desafios que realmente parece um fogo, às vezes queimando, que a gente não vai dar conta, que está difícil, não é? Então, o que acontece? Ele compara o cadinho por isso, pela consanguinidade, ou seja, no lar. Ele compara porque o lar é o nosso primeiro compromisso. O lar é onde essa renovação vai acontecer, tá? Não quer dizer que isso não acontece lá fora. A gente recebe também espíritos. A gente tem contato com espíritos que a gente teve vínculo no passado, vínculos difíceis, às vezes não, às vezes sim, fora do lar. Só que é no lar que ele enfatiza isso, para a gente ver a importância da gente educar quem a gente está recebendo no lar. Tá? Então, é isso que Emmanuel está comparando, para a gente ver essa importância. E o planejamento reencarnatório, aqui está uma figura aqui do livro Missionários da Luz, onde André Luiz, ele visita esse Instituto de Planejamento das Reencarnações com o mentor dele, o Alexandre. Ele vai lá, conhece, né? E ele presencia o planejamento reencarnatório do Segismundo, que está prestes a reencarnar e está com dificuldade, porque ele tem muita mágoa dos pais que estão na Terra, da Raquel e do Adelino. Então, ele vai, né, orientado pelos espíritos mentores, ele vê como que está a situação, ele vai trabalhando ele para ele poder reencarnar nesse lar. Porque o que acontece, gente? Por que o Emmanuel fala que é no lar que reestrutura e por que não seria em outro lugar? Vamos imaginar uma situação onde o espírito desencarna, um exemplo aqui do Segismundo, né? O espírito desencarnou. Ele levou para lá, a gente quando desencarna, a gente leva uma bagagem de virtudes, conquistas, vícios, a gente leva tudo, né, nessa bagagem. E a gente leva também rancores, né? E vai que aconteceu alguma coisa muito grave e o espírito chega lá com mágoas, não consegue, com ódio, com desejo de vingança.
criança. Então, quando ele chega, ele não tem paz, porque ele está com esse ódio. Alguém destruiu a família dele, destruiu ele próprio, né? Ele foi assassinado, dissipou seus bens, tantos motivos, tantas coisas que acontecem, né, aqui na Terra. Então, ele chega lá assim. Como que ele vai ter paz lá no plano espiritual? Como que ele vai fazer a caridade? Porque lá ele vai entender. Se aqui ele não entendeu, lá ele vai entender que é pela caridade que a gente consegue a salvação. Kardec fala isso, né? É pela caridade. Sem a caridade não há salvação. Então, como que ele vai fazer a caridade sendo que ele não consegue perdoar? Não consegue perdoar. Então, ele vai ser orientado a voltar, ter esse contato para ele exercitar esse perdão. Então, ele se aproxima, vai no planejamento reencarnatório, faz essa programação. Isso é um exemplo, tá, gente, que eu estou dando, para ele aproximar dos pais. Então, imagina bem, Joana de Ângeles fala muito isso no livro dela, Constelação Familiar, psicografado por Divaldo. Quando é no lar, é tudo mais tranquilo, porque os pais vão receber aquela criança inocente, que vem naquele corpinho frágil, no ventre da mãe já vai estabelecendo aquele vínculo, junto com o pai também, né? Aquela inocência, aquela pureza da criança. É muito mais fácil a gente criar esse vínculo, desde pequenininho, desde que está na gestação, e desenvolver o amor. Agora imagino, esse espírito que a gente tem débito com ele, que ele tem crédito com a gente tem débito com ele. Ele não vir no lar, a gente encontrar com ele depois. E é o que acontece muitas vezes, né? Não são todas, mas há casos e casos. Então, quando vem no lar, é tudo mais fácil, mais tranquilo, né? Da gente criar esse vínculo e resgatar. Por isso que o Emmanuel fala da importância da consanguinidade. E a Joana também reforça isso, para a gente reestruturar o destino dessa forma. Desde quando nasce um filho, os genitores são convidados pela vida a uma mudança de objetivos existenciais, que é o que a Joana fala no livro Constelação Familiar, capítulo 3. Os objetivos existenciais que a gente tem são em relação ao autoconhecimento, o que a gente pretende da vida, os propósitos, né, que a gente tem. Geralmente, antes da gente ter filho, a gente vai para um lado, às vezes, mais individual, a gente vai, né, concluir os projetos individuais do casal, as diversões, os prazeres. É mais comum isso acontecer, porque não tem ninguém tanto assim sob a nossa responsabilidade no lar. Quando chega o filho, é necessário essa mudança, porque o filho passa a ser prioridade, a educação dele. Principalmente quando criança, que é a fase que a gente tem que ter mais atenção, é uma fase até mais longa, que a maior infância que tem é a nossa infância, seres humanos. Porque depois vai passar e vai ficar tudo mais difícil da gente plantar. Então é a fase de plantio. E é nessa fase, quando eu falo pais, o Emmanuel e a Joana falam que genitores, mas vamos estender isso também a todos os tipos de família, que a gente sabe que a gente tem muitos formatos de família hoje. É aquele, quando eu falo pais, vamos estender também àquele que cria, que educa uma criança. Pode ser o avô, a avó, tio, pode ser a mãe que não é biológica, adotiva, ou o pai também. Aquele que está responsável de fato, porque de fato foi uma missão que nós assumimos lá no plano espiritual. Só que nós não lembramos, nós temos as reminiscências disso, né? Desse planejamento que a gente fez lá. Então, a importância da gente mudar, porque muitos pais, muitos educadores distraem, né? Quando chegam aqui, quando vem o filho, às vezes distraem, às vezes se preocupam muito em prover os recursos materiais para os filhos só, né? Só os recursos, a educação intelectual, e deixa a educação moral um pouquinho de lado. Às vezes delega muito para outras pessoas para educarem, porque está difícil, porque não tem tempo. O tempo de qualidade com o filho passa a ser menor por causa da falta de tempo. As distrações que a gente tem hoje, né? O celular, que às vezes a gente fica horas, e o filho também. E às vezes a gente dá o celular para o filho, para a criança, muito cedo. E a gente acaba deixando, porque é uma distração, ele vai estar ali quietinho, não vai incomodar. E a gente também vai ficando. E às vezes também tem uma incoerência no que a gente fala para a criança e o que a gente faz, porque às vezes a gente até pega
pega o celular da criança, não vai ficar agora com o celular. E a gente está lá no nosso celular horas e horas, e a criança está vendo aquilo. Tá? Porque é o que ela vê, é o que ela sente que vai fazer mais diferença na vida dela, não o que ela escuta. O que ela escuta é importante. Às vezes vai entrar no ouvido e sair no outro, às vezes vai ficar. Mas o que a gente realmente faz pela criança, as nossas ações, quem a gente é, o que a gente está demonstrando ali, é o que realmente vai ficar. Porque a gente aprende com o coração, a gente aprende com a afetividade, é com as experiências que a gente aprende, com as repetições. Né? Então, é necessário a gente refletir sobre isso, sobre esse autoaperfeiçoamento nosso, quando a gente tem alguém sob a nossa guarda, alguém que a gente educa, alguém que a gente influencia, que essa influência ela é direta. E essa questão 208 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: os pais exercem influência sobre os filhos depois do nascimento? Com certeza, né? E muita influência. Não só depois, como durante a gestação. No primeiro momento onde há essa ligação do espírito reencarnante com o ventre materno, não só a mãe com seus pensamentos, com as atitudes, com os exemplos, mas o pai também, todos aqueles que estão ali naquela família, porque o espírito ele está se vinculando ainda, ele ainda está atordoado, né? Ele ainda está, às vezes até desiste, dependendo, ele pode até desistir, né? Se ele não estiver muito motivado a reencarnar. Porque é difícil, ele passou por um planejamento, passou por orientações, mas é importante essa influência, mais do que a gente imagina, essa influência depois do nascimento. Aí que está a necessidade. O Miramês, o espírito do Miramês, ele comenta nessa pergunta, ele faz comentários no livro Filosofia Espírita, volume 5, e ele fala a questão do paradigma, que é o que o pai representa sobre os filhos, ou seja, o exemplo, o modelo, o guia. Né? Então ele fala que é como se a criança estivesse sendo moldada naquele momento, porque a criança ela vem como uma folha em branco, de certa forma, né, que vão ser impressas as coisas ali, mas ela traz, claro, as reminiscências do passado. É como se fosse uma massinha que vai sendo moldada com os valores éticos, né, intelectuais. E essa vivência, o Miramês, ele enfatiza muito a importância da vivência do evangelho no lar, pela família. A instituição do culto no lar, que é muito importante, que a importância é assim, transcendental, é uma importância que às vezes a gente não percebe no dia a dia, a gente às vezes, né, com aquele automatismo da gente, vai passando e às vezes a gente não vê os frutos, a gente não percebe tanto, a gente acha que não está dando resultado, que a criança está agitada, que não quer participar e que não está dando efeito, mas realmente está dando muito efeito, gente. Então vamos, se não está sendo tão perceptível, vamos continuar com a confiança que a gente está sendo orientado, que tem espíritos ali que estão vindo naquele momento no lar para ajudar, para intuir. Então a criança, às vezes ela fica agitada mesmo no culto, ela não consegue estabelecer uma relação ali, como que aquilo ali está ajudando ela, né, no desenvolvimento, porque ela ainda está limitada, que a gente vai ver que mais para frente, que o espírito da criança, ele tem as suas faculdades limitadas, a liberdade, a faculdade de atuação. Então os pais é que vão ter esse livre-arbítrio mesmo de escolher, de fazer as escolhas para os filhos. E olha, é melhor, está sendo a época de semeadura. Vamos semear. Se vai colher, depois não é com a gente. A colheita é com Deus. Deus sabe o melhor momento de colher. Se a gente não colher agora, vai ser no futuro. Deus é paciente. Então, a importância que o Miramês fala muito nesses comentários, é a gente frisar essa importância dos nossos exemplos para eles. Que aí a gente vai estar cumprindo bem a nossa missão que foi outorgada para nós como educadores.
seguida, vem a questão 379, que Kardec pergunta: é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode ser mais desenvolvido, pode ser menos, pode ser tão desenvolvido quanto, porque na verdade a gente não sabe, igual é a herança, né, que nós falamos no início da palestra, que é uma herança que a gente recebe do nosso passado, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Não tem como essa herança que não era da gente vir para a gente, é nossa. Nós somos herdeiros de nós, porque o que nós fizemos lá no passado, nossos atos, nossas conquistas, a gente está colhendo hoje. Né? O Evangelho fala isso para a gente, que é a cada um segundo suas obras. Então a gente não sabe como está vindo, a gente não sabe se a criança é mais, a gente sabe os pendores da criança. A gente já percebe quando a criança tem aqueles maus pendores, tem alguns vícios que ela traz. A gente fala, mas onde essa criança aprendeu isso? Aqui em casa ninguém faz isso. Na escola, como que isso apareceu aqui do nada? Não é do nada. Ela traz sim, quando eu falo que ela é uma folha em branco, em algum sentido sim, outro não, no sentido de estar receptiva, porque ela traz esses maus pendores, e é importante que os educadores que convivem com essa criança observarem isso, quais são, para poder corrigir, porque é a fase de correção, porque não adianta a gente tratar uma criança sempre justificando tudo que ela faz, porque ela é criança, né? Vou justificar, coitada, criança pequenininha não sabe. Aí a criança vai acostumando com a gente sempre achar que ela está certa, que ela não pode ouvir um não, que ela não pode ter limite ali, né? Que ela não pode ter frustração, e ela começa a se rebelar quando ela tem uma frustração criança. Aí os pais vão estar agindo em desacordo com o que a gente está aprendendo com os espíritos, né? Que é detectar quais são esses pendores para poder corrigir, porque alguns pais, educadores, às vezes a criança faz alguma coisa, eles defendem de alguma forma que parece que a outra pessoa que lidou com a criança que está errada, a criança está sempre certa, porque ela é meu filho, não pode e tal. Então vamos observar isso mesmo, os pendores, observar as coisas boas que as crianças trazem para poder desenvolver aquilo, os talentos, né, os dons, porque a criança, ela tem que ser exposta, a gente tem que expor a criança aos estímulos bons, aqueles que vão extrair dela, porque educação é isso, educação, a palavra veio do latim educere, quer dizer extrair, tirar de dentro dela, tirar de dentro tudo que ela tiver para oferecer. Se for coisas não muito boas, a gente vai tirar, vai olhar e vai transformar no cadinho ali que a gente está vivendo lá. E se for coisas ruins, a gente transforma. Se for coisas boas, o que a gente faz? Vamos aproveitar, vamos dar frutos, vamos iluminar. É isso que o nosso papel é esse, porque a gente sabe que nós formamos o corpo biológico e temos relações, vínculos com a criança, mas os nossos filhos são espíritos de Deus, né? A gente tem um limite até onde a gente vai também. Tem filhos que são, assim, muito mais evoluídos que os pais. Eles vieram para aquele lar para ensinar os pais, para conviver de forma a trazer uma evolução para o lar. Né? Muitos filhos, isso é muito relativo, mais ou menos, tá? Evoluído. O mais importante não é isso. Essa faixa etária que eu coloquei aqui nos slides, de 7 anos, que é o marco, né? Coloquei aqui 7 anos para a gente ter uma noção da questão da reencarnação. Por exemplo, ela vem, né, com aquela inocência, com aquela pureza, aquela primeira infância até os 7 anos, que é o marco. Quando ela atinge os 7 anos, começa a reencarnação começa a consolidar mais, os laços começam a apertar mais. Tá? Ela começa a vir as reminiscências mais fortes, traços do caráter, da personalidade, porque a personalidade vai mudando a vida inteira, a nossa personalidade muda, mas menos do que a de uma criança que passa por essa faixa aqui que está mudando mais, a nossa muda menos, mas a personalidade é dinâmica. Então, no caso,
Com 7 anos, a criança já vai mostrando mais como que ela é, os traços, como que ela era. Com 14, mais ainda. E 14 ainda tem o acréscimo da adolescência, né, que é uma fase um pouco difícil para a maioria, porque na adolescência vem mais essas reminiscências e junta também com os aspectos biológicos, os hormônios, as transformações no corpo. Vem às vezes conflito de identidade, o adolescente está na busca de saber quem ele é, contrasta valores, compara. Ele próprio, às vezes, ele se sente no corpo dele como um estranho, porque ele não sabe se ele é criança, se ele é adulto. Às vezes os educadores tratam como criança, tratam como adulto, às vezes ele se sente confuso. Então é uma fase conflituosa que requer muito acolhimento. E também tem o que ele traz das vidas passadas ali, às vezes entrando em choque com o lar, com os valores do lar, dos pais. Essa fase também é muito importante, a exemplificação, porque os educadores são referências para eles, são referências, modelos. Quando ele já está em conflito e ele não sente que ele tem uma segurança em casa, ele sente que ele não tem uma certa liberdade com essas pessoas, de poder conversar, de poder se expressar, ele pode buscar lá fora, né? Ele pode buscar em grupos, ele pode buscar em grupos de afirmação. Às vezes eles podem buscar nas drogas, nas fugas da vida, da realidade dele. E que vai ficar mais complicado em pessoas que às vezes oferecem, eles estão em conflitos, não sabem o que é melhor para eles. Então isso tudo, como que está o lar? Se o lar vai oferecer essa estabilidade para ele, vai ser tudo mais fácil, mais tranquilo quando o lar oferece, do que o contrário, né? Então o dever dos pais, dos mestres, é investir nas crianças de todas as idades. Porque olha bem, 21 anos consolida. 21 anos, consolidou totalmente, já é um adulto, a gente já sabe como que está, a personalidade é assim, é o que está mostrando, geralmente. Então, olha como é longo, é até maior do que a gente imaginava, porque a gente achava que era só, até os 7 anos, 12, igual o Estatuto da Criança e do Adolescente fala, até 12 anos, pela lei, é criança. Depois não é criança, é adolescente, aí depois vai ser adulto. 18 anos, maior de idade, agora já responde pela lei ali. Não vai ser eu mais, eu sou pai, mas agora é ele, 18 anos. Pela lei humana, sim, 18 anos, pelas leis humanas, ele está respondendo, claro, pelo direito ali, tudo, deve responder, não está errado. Só que nós, como pais, como educadores, nós sabemos que ele ainda está, com 18 anos, ele ainda não está totalmente formado, maduro, ainda está recebendo as impressões do lar, da família. Biologicamente, o cérebro ainda está se ajustando. Tem áreas cerebrais que elas vão sendo desenvolvidas lentamente com o tempo. Então a ciência hoje, a neurociência, nela vem falando isso, que não é, fez 18 anos, então meu papel acabou. Até 18 anos, agora eu não vou, agora é ele por ele, não, a fase é um pouco mais longa. Tá? É um pouco mais longa, onde a gente vai poder trabalhar mais isso com eles. Agora, no caso que a gente sabe, espiritualmente, a vida inteira a gente vai estar influenciando os nossos filhos, a vida inteira, com os nossos exemplos. Eles vão levar um legado que a gente vai deixar para eles aqui e para outras vidas também, que a gente sabe que é uma construção eterna. A gente sabe disso, e isso faz a gente ter uma responsabilidade maior do que uma pessoa que não sabe, porque às vezes aquela pessoa ela nunca ouviu falar disso que a gente está tendo a oportunidade hoje. Então, ela vai ter os atenuantes dela, perante a consciência, porque ela vai falar assim, nossa, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não podia ter feito, mas eu não sabia que era assim. Agora a nossa consciência vai falar, olha, a oportunidade veio, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós vamos cobrar isso de nós, essa postura com as nossas crianças. E o maior investimento para nossas crianças é o exemplo da vida reta. É o exemplo que a gente sempre fala, Porque, como eu já falei no início, até eu lembrei de uma frase agora muito famosa do padre Antônio Vieira,
que ele viveu na época do Barroco no Brasil. Ele era um padre jesuíta, ele era um orador assim exímio, escreveu vários livros, os sermões e vários livros assim. Ele tinha o dom realmente da palavra muito forte. Ele foi muito influenciador, né, para a literatura, para a época, nos indígenas, né, e todos do Brasil na época. E ele falava assim: se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Ele, que era orador, que tinha o dom, ele falava isso. Ele já tinha reconhecido que é o exemplo mesmo que faz o efeito maior, são os exemplos. Essa questão aí do Kardec, 385, do Livro dos Espíritos, que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo de certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Então, é aquela questão, né, que a gente está trabalhando. De repente, a gente vê que aquela criança já está diferente, que ela cresceu. Ah, como seria bom se voltasse àquela época de criança. Tão bom, tão uma candura, tão... Nossa, a gente às vezes tem uma saudade, né, dos filhos quando criança. E chega na adolescência, às vezes, igual eu falei, tem mais conflito. É o espírito que modifica? Então, Kardec tem esse questionamento. É o espírito, ele modificou? Como assim? Se tornou uma pessoa diferente? Né? Então, ele vem e fala que o espírito, ele não mudou, ele retomou, tá? Retomou o que ele era antes. Veio porque ele tem uma liberdade maior agora, que ele está adulto, seu cérebro já está todo formado, seus órgãos, seu corpo, ele tem uma maior liberdade de ação. Então ele vai voltar ao que ele era. Mas, o que acontece? Ele vai voltar igualzinho que ele era? Vai depender da educação que ele teve aqui, vai depender do que ele recebeu, das influências, do livre-arbítrio dele, de escolher aquilo que os pais ofereceram, porque às vezes ele não quer, ele foi oferecido tudo para ele, exemplos, tudo, mas ele não quer, ele tem um livre-arbítrio, né? Então, vai depender de como foi isso para ele, para a gente ver se essa modificação, essa transformação, ela mudou realmente, o espírito ele deu um passo grande na evolução dele, ou se ele retomou com tudo que ele era, porque a gente recebe essa herança, a gente não sabe como que ela estava totalmente, né? Então é isso. Agora, o véu da inocência que o Emmanuel fala, tá? Que a Joana de Ângeles fala também nesse livro dela, que eu falei, que é ótimo, que é Constelação Familiar, que eu recomendo para todos lerem, todos os pais, educadores, que ela aprofunda e explica muito bem todas essas fases, né, da criança em relação à educação, aos exemplos. Ela fala o seguinte, que esse véu da inocência, né, igual eu falei no início, ele cria esse vínculo, ele ajuda tanto a criança quanto os pais criarem esse vínculo de amor, porque é muito mais fácil a gente gostar de uma criancinha inocente, que a gente não está vendo nada do passado, né? É uma proteção, é uma candura que vai estabelecer esse vínculo. Então, vem essa inocência toda como uma proteção, a bagagem dela está guardadinha até o momento certo de ser revelado, né? Aí depois dessa inocência, dessa imagem que a criança traz, a gente vê aquela criança tão frágilzinha, tão necessitada de tantos cuidados nossos, é tão fácil estabelecer vínculos com ela, né? E depois vai vir o quê? A aparente pureza, ela vai se desnudar, né? Ela vai sair aos pouquinhos, que a gente não percebe o exato momento que sai, que é uma coisa muito processual, lentamente. Aí vai vir a revelação, né? Vai vir a revelação do caráter individual dela, dos pendores, de como que ela é, as conquistas, o que ela precisa trabalhar, que é o chá de revelação que a gente tem depois, né? Que a criança cresce e manifesta. E a sabedoria de Deus, ela vai revestir isso tudo aí, a criança, o espírito, disso tudo, nesse planejamento, né? Justamente para quê? Para a gente ter essa missão de levar essas crianças para Deus, a gente ajudar na formação moral delas para levar para Deus. O objetivo é esse, tá? Porque com a gente não vai ficar, tá de passagem,
Então, é muito sério essa reflexão, essa preparação dos pais, porque a gente, na verdade, a gente pode ler, pode se preparar, pode fazer cursos antes de ter filho, durante, vai ajudar, claro que ajuda, o conhecimento, ele não ocupa espaço, ele sempre ajuda, mas o que vai preparar mesmo a gente ali é o contato, é a convivência, é o tempo com aquela criança, aquela pessoa. Então, por isso que a gente não pode fugir disso, nem ficar só delegando, né? A gente tem que assumir a nossa postura, eu vim para isso, estou aqui, não foi por acaso, está difícil, tá, às vezes, né, hoje tem muitas dificuldades, muitos filhos, né, com transtornos que é difícil, que exige um acompanhamento maior, exige mais dos pais, muitas dificuldades, mas essa preparação que Deus espera dos pais, Deus espera de nós, dos educadores, para a gente ir melhorando um ao lado do outro, porque na verdade a gente também não está no pedestal e o filho lá embaixo. A gente fala assim às vezes, porque como a gente recebeu essa missão, a gente está com esse encargo, com essa obrigação, com essa missão, então parece que está, mas na verdade a gente está aprendendo muito, a gente está muito necessitado também desse contato com ele. A gente está muito necessitado disso, só que a gente às vezes não percebe, porque a gente veio como pais. Aí tem que dosar o autoritarismo, porque autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Ter diálogo na relação, não é porque a gente é pai que a gente não vai dialogar, não vai explicar as regras, por quê? Porque os filhos hoje, as crianças, elas são muito questionadoras. Nós aprendemos um formato de educação, um modelo, com nossos pais, aprendemos numa época diferente, numa geração diferente, onde a gente era mais aquela coisa ali de criança, às vezes não pode perguntar, não pode falar, a criança obedece, é só obediência. Aos pais, a gente estranha muito hoje, porque a gente teve uma criação diferente. Hoje está diferente. O mundo mudou, a tecnologia, está tudo muito diferente. Então, a gente tem que acompanhar para a gente obter esse respeito que a gente tanto quer e que às vezes a gente acha que a gente não está tendo. Às vezes a gente acha que a gente não está tendo o respeito que a gente dava para os pais da gente. A gente fala, nossa, mas na minha época eu respeitava tanto, eu não falava isso que meu filho me fala. Mas só que a gente tem que pensar o seguinte, que o respeito, ele é construído também. E ele vai ser construído ali naquela situação. E, às vezes, nós somos culpados, porque nós não queremos perder o amor deles. A gente não quer perder, a gente não quer que ele troque a gente por outra pessoa, que saia de casa. A gente tem medo dele sair de casa. Às vezes, eles manipulam, né, emocionalmente, falam alguma coisa que a gente não gosta. Então, a gente tem medo de educar o filho, de falar não, de pôr limites, porque a gente tem medo de perder. Então, a gente tem aquele medo e acaba não sendo respeitado, por medo de não sermos amados. Só que a gente sabe que quem não respeita não ama, não tem como. O respeito, ele vem primeiro. Ele vem primeiro que o amor. Se respeitar, vai amar. Um dia vai amar. Não sei quando, às vezes está difícil de amar agora, mas está respeitando, tá bom. Mas é aquele respeito, não é baseado no autoritarismo, não é? No medo. Eu respeito meu pai, minha mãe, porque eu tenho muito medo que vai me bater, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, é o respeito do diálogo, de entender, aquele respeito que a gente vai sendo construído, que a gente aprende na doutrina. De como deve tratar, a gente respeitar também o filho, respeitar e eles respeitarem a gente, né? No diálogo, na confiança, nos valores. Então, é construir a paz na família dessa forma. Construir o amor assim, porque o amor, ele não vai vir nem sempre. É ótimo quando o amor vem, quando a gente recebe como herança aqueles vínculos que a gente construiu no passado, que são vínculos afáveis, né, de afabilidade, de doçura. Aqueles vínculos que a gente fala, nossa, mas como é bom ficar ao lado dessa pessoa, como que dá tudo certo. Tem, claro, tem, e isso sim, é muito bom. Mas é o que a gente está construindo aqui para o futuro, que hoje a gente está colhendo. Né? Muitas vezes, com muitos filhos, e às vezes também no lar a gente faz coisas assim, erradas, né? A gente compara filhos. A gente tem que evitar, a Joana fala isso nesse livro. Vamos, pais, evitem comparações. A gente compara até às vezes sem perceber, porque a gente quer que um melhore, que o outro está fazendo isso, o outro não pode. A gente começa a comparar e piora, porque vem ciúmes, vem inveja do outro. Um começa a não gostar do outro porque o pai está comparando. E começa a ter rivalidade com os pais também. Então,
Então, os pais, mesmo que a gente sabe que os vínculos não são iguais, o que o pai sente por um filho, nem sempre é o mesmo que o pai sente por outro filho. Os sentimentos são diferentes, porque são pessoas individuais, pessoas diferentes. Só que os pais mais maduros, né, que os filhos, eles vão pensar, não, eu não vou demonstrar isso, eu vou maneirar aqui nesse trato com os filhos, porque eu não posso comparar, porque vai prejudicar a educação, porque eu estou construindo aqui um vínculo com todos. Então, tem as observações, né, do dia a dia, que os pais vão tratando de maneira igual, que é o que a Joana fala nesse livro, que é tipo um manual mesmo, sabe, esse livro, de ajudar a gente, porque é difícil e a gente não tem um curso assim que fala que faz esse curso que vai estar 100% de sucesso. Não, é a prática mesmo, é buscar sempre, né, a teoria e a prática, direto, porque a prática é a teoria aplicada, que é o mais difícil, que é aplicar, mas a gente consegue. A gente consegue porque é possível. Jesus falou que é possível, que Ele vai estar com a gente todos os dias da nossa vida, se a gente buscar. Mesmo se a gente não buscar, a gente sabe que Ele está com a gente. Mas se a gente buscar, vai ser mais fácil, porque a gente vai ter esse sentimento de companhia, que a gente não está sozinho, que tem os amigos espirituais que planejaram as nossas reencarnações, nosso anjo da guarda está do lado, está ali, ombro a ombro, lado a lado com a gente. Então a gente vai buscando força mesmo para o lar da gente, porque o lar é aquele porto seguro, é o nosso primeiro compromisso, é o lugar onde a gente vai todo dia, onde a gente dorme, onde a gente sai do corpo à noite, que a gente vai ter os nossos desdobramentos, um lugar de paz. A gente vai encontrar com vínculos nos outros lugares também, vínculos não tão bons, né? No trabalho, na rua, em vários lugares, mas no nosso lar é sagrado, o lar é sagrado. Então a gente tem que buscar sacralizar o nosso lar dessa forma. Essa frase aí, a educação é a semente de luz que no futuro ilumina quem acendeu essa claridade. É o que a gente vai ter, né? Quando mais para frente, a gente vai sentir essa paz interior, essa paz de espírito, porque a gente acendeu uma luz, né? A gente clareou alguma coisa dentro da gente, no ambiente que a gente foi convidado a reencarnar. Então a gente vai ter, porque tem um livro que se chama Renúncia, que é muito lindo também, do Emmanuel, um romance psicografado por Chico Xavier, que a personagem principal, a Alcione, ela reencarna e ela renuncia muitas coisas pela família. Ela renuncia muito, o livro é completo de renúncias, é muito bonito. E ela fala, e isso no livro, tem uma frase que ela fala lá, assim, que não existe paz fora do dever cumprido. Porque às vezes a gente vai buscar paz, a gente vai buscar tranquilidade, se desviando um pouco do dever. A gente busca distrações, porque o dever ele cansa, né? A gente, ele cansa, ele esgota às vezes, mas paz a gente não vai encontrar não, a gente pode encontrar outras coisas, mas paz é no dever cumprido. A questão 583 do Livro dos Espíritos: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe foram dispensados? Então, essa questão, né, que a gente também já falou, de quanto mais pesada for essa missão, maior vai ser o mérito dos pais, porque realmente, né, a gente sabe que é proporcional. Então, eles são responsáveis se eles dedicaram tudo. Os filhos transviaram pelo livre-arbítrio. Então, não. Cada um, né, veio com a missão também de cuidar de si próprio e de dar conta de si. Porque a Joana fala isso também. O principal objetivo da nossa reencarnação é a gente dar conta da gente. Se a gente dá conta da gente, já está bem, né, encaminhado. A gente tem que dar conta. A gente também não vai deixar coisas nossas para trás. A gente tem o encargo do filho, tem a missão, igual eu já falei. Mas apesar dos cuidados que lhe foram dispensados cuidados. No caso aqui está subentendido, né, que o filho transviou, mas ele recebeu tudo para ele não transviar. Então, logicamente, né, Deus é paciente, a semente foi plantada, que é o principal, que o Miramês fala isso, para a gente concentrar em plantio. A gente está na época de plantio. Colheita, claro que a gente sempre colhe, mas a gente está na época de plantar. Então é isso.
né? A cada um segundo suas obras. Porque aquele pai que fica se sentindo culpado, aquela mãe, aquele educador, porque ele está se sentindo culpado pelo sofrimento do filho, que o filho provocou, ele não teve nada, ele ajudou, ele fez o que ele podia, o filho provocou aquilo ali, não tem como, porque também nós não temos controle sobre, né, tudo que as pessoas fazem à nossa volta, nós não temos, senão nós vamos até adoecer fisicamente se a gente começar a nos responsabilizar e sentir culpa pelas ações dos outros. Tem até onde a gente pode ir. É necessário a gente ter essa consciência até para a gente ter paz também e poder saber até como ajudar, porque a gente ajuda quem quer ser ajudado. Quem não quer é muito difícil. O primeiro passo é a pessoa querer. Quando ela está mais velha, igual eu te falei, eu já falei aqui, né? Quando já passou daquela fase. Porque nessas fases, ela está se formando. Então a gente é responsável. Depois que já passou daquilo ali, ela assumiu o caráter, teve o chá de revelação, revelou quem era, já é um adulto, então, né, é mais complicado. Mas aqui está falando do transviamento. O filho transviou, o pai é culpado, o educador não, porque ele dispensou tudo, ele se desdobrou, ele fez tudo o que ele podia. Por isso que eu falo, a gente tem que fazer tudo o que a gente pode, para a gente depois ficar tranquilo. Se ainda tem alguma coisa que a gente pode fazer que a gente não fez, vamos buscar fazer, sem desistir. Não é desistir do filho, ele não tem jeito mais, vamos tentando. Às vezes aparece um caminho ou outro, vamos buscar ajuda, não é? Hoje em dia todos uns ajudam aos outros. Hoje eu ajudo, amanhã eu sou ajudada, é uma roda viva. Não vamos ficar com nossos probleminhas guardadinhos e achando que a gente recebeu como herança e ele tem que ficar lá guardado e a gente tem que dar conta e o peso está pesando nas costas, mas a gente não pede ajuda. Que aí também é orgulho, né? Se a gente está com um problema e não pedir ajuda para transformar aquele problema, aquela dificuldade, né? Só um minutinho, tá? Eu vou só terminar aqui os slides e já... Deixa eu falar. E também, gente, o inverso também acontece quando às vezes o filho vem e os pais são tão difíceis, né? Às vezes o educador é tão difícil que é o contrário, os filhos também não são culpados, eles vieram para ajudar, para melhorar aquele lar, mas eles fizeram de tudo e tem um limite até onde se pode ir também, no sentido de culpa, para não sentir essa culpa toda. O que estão agindo no bem não tem culpa por aqueles que não puderam aprender por falta de maturidade espiritual. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, a missão dos pais é aproximar a alma dos filhos até Deus. Recebereis a recompensa se a cumprides fielmente. O que fizestes do filho à sua guarda? É uma pergunta que a gente vai se interrogar um dia. Quando a gente desencarnar, a nossa própria consciência vai interrogar isso para a gente. Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores. Então, nós mesmos, com remorso, solicitareis nova encarnação. Que aí continua, né? Esse ciclo todo, onde a gente vai acompanhar até a evolução. Se a gente tem alguma culpa, algum remorso, a gente não vai ter paz, a gente vai querer vir para corrigir, por isso que a gente tem que aproveitar ao máximo com todas as pessoas que a gente está aqui hoje, é uma oportunidade ímpar, estarmos reencarnados. Não vamos desejar ir embora, não vamos desejar ir porque está difícil e achar que lá no plano espiritual vai ser mais ameno, vai ser mais tranquilo, porque a gente vai levar a gente mesmo, onde a gente for. A gente vai levar nossos questionamentos, nossas culpas, nossos sucessos, nossos fracassos. Então vamos procurar estar bem com a gente, com as pessoas, estar bem com a nossa consciência. E o Evangelho também fala, no capítulo 17, sobre o homem de bem, que é o que a gente tem que esforçar para ser. O homem de bem que pratica a justiça, pratica o amor, a caridade, tem fé em Deus e na vida futura, é imortal, tem fé na vida imortal, retribui o mal com o bem, não é egoísta, é altruísta, respeita para amar, respeita para amar. Às vezes a gente quer amar direto, mas às vezes o respeito vem antes, que a gente não vai conseguir amar direto. Os semelhantes, não amaldiçoa quem não pensa como ele, que às vezes a gente faz isso
mentalmente, né? A gente vê uma pessoa que pensa diferente, hoje principalmente, tantas opiniões diferentes da gente em todos os ramos da vida, em todos os departamentos, né? A gente totalmente diferente. Então, o que a gente vai fazer? Não amaldiçoar quem pensa diferente. Nem pelo pensamento. Se isso acontecer, a gente vamos domar os pensamentos, não vão deixar o passarinho, né, fazer ninho na cabeça da gente, não, vão tirar antes. Porque pensamento ruim vem mesmo, a gente é imperfeito, vai vir pensamento ruim. Então vamos, antes de fazer ninho, antes de começar a vir para falar, para as ações, vamos cortar, porque a gente sabe que a gente não pode amaldiçoar, a gente não pode ficar com raiva, tendo ódio, porque a pessoa pensa diferente. Isso acontece, que mais acontece, dentro do lar, fora. A gente quer que a pessoa concorde com a gente, pense igual do que a gente está pensando. E a caridade, ela é o quê? Caridade é o BIP. É a benevolência, a indulgência e o perdão. Caridade é isso. E a gente sabe que sem caridade não há salvação. Então isso tudo se resume nesse BIP. Para ficar mais fácil de guardar, só lembrar do BIP. Todo dia, hoje eu vou praticar o BIP. Todo dia, hoje eu vou praticar o BIP. Que é a benevolência, indulgência e o perdão. Benevolência para com todos, a bondade que Deus nos reveste todo dia, a indulgência, misericórdia, piedade, com as faltas alheias, a não comentar, não evitar maledicências, os comentários negativos, né? Os exemplos também, porque isso faz parte do homem de bem, e a educação das crianças também. As crianças observam tudo na gente. Se a gente está fazendo isso, se a gente está falando mal dos outros, o que a gente está fazendo, qual que é a nossa atitude em alguns momentos, a criança vai só absorvendo e gravando na mente dela, ela grava. Tem coisas que mais tarde a gente fala, nossa, mas eu fiz isso, a criança fez, a criança depois cresceu, você fez isso, e lembra a gente que a gente nem lembra. Por que a gente não lembra? Porque está tão enraizado na gente, os nossos comportamentos, eles estão tão entranhados que a gente é o que a gente é. Não tem como, né, a gente mudar o que a gente é. Agora, o que a gente fala, não. A gente fala o que a gente pensa que é certo, então a gente vai falando. Só que não é o que a gente fala, é o que a gente é. A gente não é o que a gente fala que é. A gente é o que a gente faz. Nós somos os nossos atos, as nossas atitudes, o que a gente faz no dia a dia. A gente é isso. A gente é esse total, essa soma. Porque falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Então, a indulgência com os outros, né? A misericórdia, o perdão das ofensas, muito importante. Porque se a gente não perdoar, a gente vai ficar sozinho. A gente vai ficar sozinho sempre, porque todo mundo vai magoar a gente alguma hora. Todo mundo vai, não tem como, nós somos imperfeitos e a gente também está magoando as pessoas. O tempo todo, quase, às vezes, né? Não tem como. Então, e o perdão, ele é aquela frase que fala, né? Quem perdoa primeiro é o mais inteligente. Se acontecer alguma coisa entre duas pessoas, quem perdoa primeiro é o mais inteligente. Quem esquece primeiro a ofensa é o mais feliz. Porque realmente, quando a gente esquece a ofensa, a gente é feliz. A gente liberta, né? A gente dá o perdão, não é para o outro, é um presente para a gente. Quando a gente conseguir perdoar alguém, a gente vai pensar, um presente que eu me dei. É sinal de inteligência, que é amor próprio. Porque se a gente se ama, a gente vai carregar um peso, porque alguém fez alguma coisa má com a gente. Porque se a pessoa fez, ela fez, o ato foi dela, saiu dela. E o que sai da gente é o que volta pra gente. Porque o que a gente doa é o que vem. A vida é um bumerangue, né? Ela dá o que a gente dá para a vida, vai retornando, vai e volta. Tudo que vai e volta. Então, é a questão do perdão que daria mais outra, né, palestra de tão profundo que o perdão é nas nossas vidas. E não envaidece com suas riquezas. O homem de bem, ele não se apega, evitar o apego, né, excessivo, sabendo que nós somos usufrutuários de tudo aqui, que a gente não vai levar nada. Que o que a gente vai levar é o quê? São os nossos vícios e as nossas virtudes, que a gente sabe. Então, para finalizar, essas frases, as frases que eu até já falei aqui, se as palavras convencem, os exemplos arrastam, do Padre Antônio Vieira. E essa outra frase, quem você é, fala tão alto que não consigo ouvir o que você está dizendo. Que às vezes isso acontece muito, né? Que na educação, principalmente, na educação, o que a gente é que fala mais alto.
com quem a gente está convivendo. Então a gente tem que buscar sermos melhores, pessoas melhores a cada dia. Buscar a reforma íntima, buscar ser um homem de bem, que o Evangelho fala para a gente. Porque isso vai transparecer, isso vai iluminar a gente primeiro, porque isso vai estar saindo da gente e vai estar iluminando quem está com a gente, vai estar iluminando a criança que precisa tanto dos nossos exemplos. Então é mais uma motivação para a gente evoluir, para a gente se tornar um homem de bem, para a gente ter disciplina, que disciplina é tudo, porque a vida nos convida a cada dia a milhões de coisas, milhões de distrações, onde a gente vai a gente como se a gente estivesse indo assim sem rumo às vezes. Então vamos colocar a bússola ali na frente, não, eu tenho que fazer isso, vamos procurar ajuda se precisar, vamos ter disciplina para a gente poder dar conta da gente em primeiro lugar e dar conta, né, de todos aqueles que vieram como herança para a gente. Então é isso. Então a gente tem um tempinho ainda para ele fazer a pergunta? Sim. Eu queria fazer a pergunta seguinte: tem filhos que vêm trazer conhecimento para a gente, tipo assim, você tem uma metodologia de criar, aí você tem um filho com o passar do tempo, ele vai te demonstrando, né, coisas que você não percebe na educação deles. Parece que é um espírito, vamos dizer, mais avançado no pensamento da gente, que é pai, né, te ensina no dia a dia dele, na conversa, no relacionamento, e te ensina as coisas como acontece isso. E isso muito, acontece muito isso, porque a gente não sabe como que esse filho veio. Às vezes esse filho veio com uma bagagem muito maior, ele veio justamente para ajudar a gente no lar, para ajudar a família, para ajudar a evolução. Que Deus permite isso, que os mais evoluídos venham entre os menos evoluídos para uns ajudarem os outros. Porque se viesse todos no mesmo patamar, seria muito difícil, né? Porque como que eles vão evoluir se no lar só tem um tipo de exemplo, só tem um tipo de pessoa, um tipo de personalidade? Ia ser difícil. Então, o contato dos melhores com os menos evoluídos, a evolução vai dando passos, né? Devagarzinho vai evoluindo. Então, é o que acontece. A gente costuma falar mais do contrário, porque o que tem mais é o contrário, é quando os pais, eles, no caso, os filhos vêm, né, para aprender ali naquele lar com o pai ou a mãe, com o educador, que às vezes desencaminhou numa vida passada, para resgate, porque a gente tem mais família de resgate, onde eles estão resgatando. Então tem poucas famílias onde se dá todo mundo bem, os vínculos são totalmente fáceis, é uma paz totalmente, é mais raro, né? O que é mais comum é resgate, problemas, desafios nas famílias. Então, mas tem esses casos mesmo também, os filhos ensinam os pais. Isso é a lei do progresso, né? Os espíritos que reencarnam hoje, eles vieram com mais conhecimento. Eles já vieram, voltaram, você vê hoje, por exemplo, no meu caso, por exemplo, os meus filhos me ensinam a celular, que eu sei. A gente ainda tem muita dificuldade. Mas é a lei. Porque a tecnologia, no caso, igual o celular, né, os filhos, eles estão mais envolvidos nessa área intelectual, tecnologia, eles estão mais. Mas também não quer dizer que moralmente, né, alguns sim, outros não. Aí é outro caso. No caso, praticamente material. E você está vivendo ali. É a matéria. Isso. Porque eles vão seguir esses exemplos. E hoje em dia a gente tem que ver muito o bom senso. Infelizmente, o amor, o respeito, qualquer mundo, mas pelo menos ter o bom senso. Exatamente. No bom senso você resolve muitas coisas. Muitas coisas. Por isso que a gente ter assim, autoconhecimento, a gente frequentar um lugar, né, espiritualidade, levar o filho, isso tudo vai ajudar muito. Né, porque vai abrir nossa mente, nosso coração. E isso ajuda demais nas relações, no convívio, porque a gente vai se tornar sempre um aprendiz, porque não quer dizer que o pai, ele sabe tudo, né? O educador, ele está aprendendo também, é um aprendiz. O melhor lugar para a gente é o lugar de aprendiz. A gente nunca vai estar totalmente sabendo de tudo, exemplificando tudo, a gente vai estar sempre aprendendo.
Então, se o pai se colocar nesse lugar que ele está aprendendo, ele vai aprender com o filho, vai aprender com tudo é aprendizado, porque a vida é isso. A gente está aqui nessa reencarnação para aprender. Não é sempre para acertar. Às vezes a gente acha que é para acertar, né? A gente não quer errar. A gente quer acertar sempre. Quando a gente erra, a gente fica chateado porque a gente não quer. Mas faz parte, o erro faz parte do aprendizado. A gente vai errar ainda. Vai errar e o importante é a alma de aprendiz. Estar sempre com todos. E aprendendo com nossos erros e nos auto-perdoando também. Quando a gente fez alguma coisa que a gente está recriminando, porque a gente conhece a doutrina, e a gente fala, nossa, mas eu fiz isso. Mas a gente se perdoar também. Não só perdoar os outros, mas se perdoar. Tem pessoas que têm muita dificuldade em se perdoarem, acha até mais fácil perdoar os outros do que se perdoarem. Né? Porque a consciência pesa muito e a pessoa fica se cobrando por causa do perfeccionismo. A gente não pode também ser perfeccionista, não. Mais alguma pergunta? Então, muito obrigada a todos pela paciência, pelo carinho, pela acolhida. Só fala o nome do livro da Joana. Da Joana é Constelação Familiar, tá? Psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então, muito obrigada. Eu desejo muitas coisas boas para todos vocês, para a família, para os vínculos, muita paz e alegria para todos. Bom dia a todos. Nós que temos que agradecer, né, esse momento de aprendizado. Emmanuel sempre nos chama de aprendiz. Nós te agradecemos. Cadê? E para a gente que quer aprender mais, né, a gente tem os estudos da casa. Quem está iniciando na doutrina espírita tem os estudos na quarta. Agora, neste momento que a gente está aqui aprendendo, temos também um estudo na casa do Evangelho Redivivo. Quem tiver interesse pode procurar a recepção para se inteirar dos dias, dos horários, tá? Quem quiser aprender mais, a biblioteca fica aberta, né, depois aqui da reunião. Então, tem livros novos, usados para compra, preços acessíveis, livros para empréstimo. Então, que a gente agradeça a Deus essa oportunidade que nós temos de aprofundar mais no conhecimento. Continuamos informando vocês com respeito à campanha da fralda descartável. Ela é uma campanha permanente. Nós vamos estar aqui o ano inteiro falando sobre ela. Por quê? Porque é um novo item que a gente quer incorporar no enxovalzinho dos bebês. A casa tem um trabalho que chama Oficina de Costura e lá confecciona todo o enxovalzinho das crianças, né? Essas crianças assistidas aqui da casa. Então, quem quiser conhecer mais tarefas da casa, é só procurar a recepção. Quem quiser, né, integrar a estudos e tarefas, a recepção está à disposição para essas informações. Então, neste momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para que a gente possa agradecer este momento. Que sejamos gratos, Senhor, por esse momento em que a Casa de Miramês nos acolhe, em que a espiritualidade amiga nos influencia positivamente. Que a gente possa procurar sempre manter o pensamento elevado no bem, que as nossas ações sejam voltadas para o bem e que a gente possa sempre procurar aprender mais sobre nós mesmos, aperfeiçoando tudo aquilo que já temos de bom e procurando melhorar aquilo que ainda é fragilidade em nós. Obrigada, espiritualidade amiga, e todos aqueles que colaboram para que a gente possa estar aqui na tarefa. Que a gente possa, ao sair dessa casa, levar esses bons sentimentos, essas boas energias a todos aqueles que se aportarem de nós. Que assim seja.
Quem necessitar do passe pode se encaminhar para a fila, manter o silêncio e a boa vibração. Obrigada.